Oi, vestibulindos, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Gente, boa tarde para todo mundo que está chegando por aqui. Boa tarde para a Lívia, que é a primeira pessoa que a gente já tem aqui na live, já está assistindo a gente. Vamos para mais uma live de inspiração, agora durante a semana da Maratona ETEC. Nossas lives de inspiração são as lives queridinhas, né? Todo mundo gosta de se inspirar em alguém que conquistou a aprovação, que passou por alguma dificuldade, enfim. Então, desde o aquecimento da maratona, a gente teve algumas lives de inspiração. Então, as duas primeiras foram com a Karen e com a Vanessa. Ao longo da semana também já tivemos 4 lives de inspiração. E hoje é a nossa quinta e última da semana, que é uma live muito especial mesmo, com o Fernando, que foi nosso aluno da ETEC Power. Atualmente ele faz o ensino médio e o curso técnico. Então, assim, gente, é uma baita inspiração, porque ele tinha dificuldades que muita gente tem. Ele era um menino do 9º ano, que tinha algumas dificuldades na escola, algumas matérias que ele não tinha aprendido ainda, mas ele conseguiu superar esses desafios, e hoje ele veio aqui contar um pouquinho pra gente da trajetória dele. O Fê foi aprovado no top 5 da ETEC, sabe? Então, um dos 5 primeiros colocados, isso é muito legal, porque mostra que todo mundo é capaz de superar qualquer obstáculo, né? E daqui a pouquinho eu já chamo o Fê por aqui, tá? Só vamos relembrar as nossas regrinhas das lives para não ter nenhum problema. Então, primeira regrinha, nossas lives de inspiração ficam salvas aqui, então não precisa ficar perguntando se fica salva, porque fica salva, ok? Quem não conseguir acompanhar aqui ao vivo, ok, sem problema nenhum, não tem problema com isso. Depois vem aqui e assiste. Mas quem puder participar ao vivo é muito legal também, até mesmo para fazer perguntas no final, enfim. A Dani, que é a mãe do Fê, já está por aqui. Dani, boa tarde, tudo bem contigo? Parabéns pelo Fê, que é um menino de ouro. Muito obrigada por deixar que ele participasse aqui com a gente. Eu tenho certeza que o Fê tem muito a compartilhar com todo mundo que vai assistir aqui, assim como ele ajuda o irmão dele em casa, que também vai fazer ETEC. Então, parabéns pro Fê, que ele é maravilhoso. E eu tenho certeza que a história dele é muito inspiradora para todo mundo que vai assistir aqui a gente. Tanto para quem é novinho, assim como o Fê, e quer entrar no ETIM, quer fazer o ensino médio, quanto para quem é mais velho, quer fazer curso técnico na ETEC e tudo mais. Segunda regrinha, gente, de sempre, né? Vamos manter o foco durante a live, afinal de contas, o Fê é nosso convidado, ele parou a rotina dele para ele dividir aqui um pouquinho da experiência dele. E é muito legal ele ter vindo aqui, muito legal ele conseguir tirar um tempinho para vir aqui, então vamos respeitar o Fê, ok? Nada de ficar falando coisa aleatória, né, enquanto ele tá por aqui, tá? Porque eu tenho certeza que tudo que ele falar aqui vai ser não só uma inspiração, mas também vai ajudar vocês de alguma forma. Quem tem alguma dificuldade, quem tem alguma insegurança, quem não tem muita confiança por causa da escola em que estuda atualmente, quem às vezes nunca viu biologia, química, física, enfim, quem tem um sonho de entrar na ETEC, como era o caso dele. Então eu tenho certeza que é uma live de muito aprendizado. Inclusive, lembram da regrinha do papel e caneta? Peguem papel e caneta, tá? Porque vai ter bastante coisa para vocês anotarem por aqui também. É o que eu sempre falo, né? Quem anota coisas na live de inspiração é quem tá se preparando melhor também, porque sempre tem uma dica, alguma ideia que a pessoa passa para você que você nem tinha pensado, né? Então, ao longo da semana, a gente teve aqui o Igor, que foi na segunda-feira, ele foi aprovado no ETIM de marketing e depois também num curso técnico na ETEC, então foi uma inspiração muito legal. Tivemos a Ana Beatriz, tivemos a Laísa, que foi aprovada em primeiro lugar, ontem a gente teve a Giovana, e hoje a gente tem eita, quase confundi com o Igor, é o Fernando. O Igor foi na segunda-feira, sexta-feira, o Fê. Então, Fê, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por disponibilizar o teu tempo, por vir aqui conversar com a gente. E o Fê agora está aparecendo para vocês também. Boa tarde, Fê, tudo bom? Tudo, Lilian, tudo com você. Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigada de verdade por vir aqui. E assim, já começa contando aqui pra gente quem era o Fernando, aquele Fernando que pensou em fazer ETEC, de onde que veio essa ideia de fazer ETEC? Conta pra gente aqui. Nossa, Lilian, esse negócio de ETEC, na realidade, quando eu escutei pela primeira vez falar de ETEC, quando eu estava na metade do 9º ano já. Eu estava eu estudava numa escola pública que não era tão boa assim, né? E os meus colegas, a gente estava, tipo, todo mundo reunido. E aí, uns começaram a comentar sobre essa ETEC, né? E eu comecei a ficar curioso e perguntar para eles sobre o que era, né? Só que a maioria não sabia me explicar direito, né? Então eu tive que chegar em casa. Aí eu perguntei para minha mãe sobre o que era, como que funcionava. Ela me explicou, né? Que eram escolas técnicas, né? Que com um ensino melhor, né? Que ajudam a pessoa a se desenvolver melhor nos estudos, né? E com cursos técnicos, né? E isso me interessou bastante, porque eu sempre quis fazer curso de tecnologia, assim, sempre foi uma coisa que me interessou, assim, eu gosto bastante nessa área de tecnologia, né? E ainda mais o fato que você já sai de lá com meio que uma profissão, né? Já com
um começo, assim, para o mercado de trabalho, né? Já é um ótimo início, assim. Porque muitas pessoas, às vezes, saem do ensino médio e estão perdidas, tipo, não sabem o que fazem. Olha para o lado, olha para o outro e... Aí eu falei, eu não quero ficar assim, eu quero chegar lá e ter, né, um parâmetro, né, até de onde começar. Só que, é como eu disse, né, na minha escola, ela não era ruim, assim, mas era muito fraca, entendeu? E química, física e biologia eram coisas, tipo, inimagináveis, assim, sabe? Eu conhecia, eu sabia um pouquinho, tipo, muito do básico, assim, coisa de 7º ano sobre o corpo humano no máximo ali, mas nada muito profundo, assim, que a prova cobrasse, entendeu? Não tinha muita ideia. Aí aconteceu o seguinte, a minha mãe e os meus pais ficaram animados, né? E eles imprimiram uma prova para mim de um ano, acho que foi de 2019, para o primeiro semestre de 2019, né? Que aconteceu em 2018. E eu tava perdido em como estudar. Eu peguei aquela prova, eu sentei nessa cadeira, nesse mesmo lugar que eu tô sentado aqui, que eu fiz todo o curso aqui, nessa cadeira, nesse lugar. Legal. E falei, e agora? Como é que eu faço? Não tem como. Aí eu comecei a estudar, né? Eu comecei a ver como eu olhava ali a questão, estudava um pouquinho sobre aquela matéria, lia, mas alguma coisa estava me falando que não era o suficiente, que eu não estava estudando direito, né? Eu estava sentindo isso, né? Era uma coisa que ninguém estava tirando de mim. Mesmo, Fernando, mas é só fazer isso, não adiantava. Eu precisava ter alguma base, né? E aí eu fui olhar no YouTube, o salvador de todos, né? O YouTube. E eu achei o seu canal. Só que assim, quando eu vi pela primeira vez, eu vi o vídeo da checklist que você postou. E de verdade eu nem olhei muito o vídeo. Eu já fui direto no link da checklist. E eu cliquei errado. Eu cliquei no link da maratona. E eu achei que na maratona você ia disponibilizar a checklist, só que, tipo, eu tava viajando, entendeu? Não era nada a ver com isso. Aí eu acabei assistindo a maratona, gostando muito da maratona. E aí, só depois eu fui descobrir que o link da checklist estava mais pra baixo. Eu fui descobrir depois que eu já tinha visto a maratona inteira. Eu falei, mas cadê o link? Eu não tô vendo aqui. E, na verdade, eu acho que foi um anjo que veio que falou, não, clica nesse aqui, ó. Não, esse tá errado. Aí ele pegou... Não, calma. Aí eu assistia e eu descobri sobre a Tech Power, né, nos vídeos da maratona. Eu fiquei muito interessado na Tech Power, porque é muito mais simples, né? Graças a você, que é um anjo, né, na vida de muita gente, você criou uma plataforma muito boa, que já tá com, tipo... Você deu um diamante pra gente. Um diamante bruto. A gente teve que esculpir, né? A gente teve que ver aquilo e a Tech Power, ele não serve só assim, tipo, o principal objetivo é a aprovação, né? E só que ele agrega muito mais para a vida da gente. Tipo, eu era uma pessoa que eu não conseguia sentar numa mesa e falar de um assunto, por exemplo, como Segunda Guerra Mundial. Depois da Tech Power, eu consigo falar sobre muito mais coisas. Eu me desenvolvi muito mais como pessoa mesmo depois do Tech Power. Eu não digo assim que foi importante só para passar na ETEC. Não, o ETEC Power mudou a minha vida. A tribo. Gente, lindo! Todo mundo, a tribo, o ETEC Power, você, Aline, toda a equipe de suporte, que sempre respondia a gente o mais rápido possível, tudo lá era muito incrível, entendeu? E eu tinha esse sonho, eu precisava passar. Era um objetivo que eu tinha na minha vida, só que com o conhecimento que eu tinha antes do ETEC Power, eu não ia conseguir, né? E foi assim que eu descobri sobre a ETEC, né? Acabei esticando um pouquinho mais, né? Não, tudo bem, mas uma coisa me deixou bem curiosa. Você falou que você estava nessa exata cadeira. Qual a sensação hoje do Fernando Etequiano, que já está, assim, terminando um semestre praticamente na ETEC, de pensar que um ano atrás você era um menininho ali do 9º, querendo entrar na ETEC, mas nem sabia direito o que fazia. Você já parou pra pensar nisso? Acho muito legal isso. Eu acho, assim, muito... Eu me sinto... É estranho. Tipo, eu paro aqui, tanto que na hora que eu coloquei o computador aqui, eu peguei e falei, caramba, nossa, que déjà vu, porque eu colocava o computador nessa mesinha, tem um negócio aqui embaixo, que eu colocava o meu caderno, eu colocava tudo, e eu ficava aqui horas estudando, não só usando o ETEC Power, como eu pegava também,
Como assim? Tipo assim, não, depois que eu fazia os resumos, eu ficava lendo, eu ficava praticando sobre os exercícios, né? Eu procurava exercícios na internet, ficava praticando, né? E eu sentei aqui hoje, eu falei, nossa senhora, mas veio um filminho na minha cabeça, sabe? Tipo, todo o processo, né, que eu tive para conseguir essa tão sonhada aprovação, né? Foi difícil, mas valeu a pena, né? Enquanto eu tinha que ver, né? Porque nesse lugar aqui tem visão. A TV do meu irmão tá aqui, né? Estava aqui quando estava dando, e a TV do meu outro irmão tava ali. Ou seja, eu tinha que ver ele jogando videogame, o outro jogando, e eu tinha que me concentrar aqui. Eu colocava esses dois fones e nada me tirava do foco, entendeu? Eu não pensava nem em desviar o meu olhar, porque uma coisa que o ETEC Power ele ensina é que não pode ter ninguém segurando a sua mão nem na hora de você estudar. Porque se você tem alguém segurando a sua mão na hora que você estuda, como é que você vai fazer a prova? Não vai ter ninguém ali para te ajudar. Então o ETEC Power te ensina muito isso, dessa uma autonomia, né? Dessa autonomia, né? Ele te faz pensar, né? Você, por exemplo, chega lá uma pessoa para fazer o ETEC Power, eu vou colar nesse material, nessa sondagem. Só que não vai dar certo. Não vai dar certo, porque é você com você mesmo ali. Você tem que sentar, olhar de frente assim para um espelho e falar, olha, isso não vai mudar, né? Você pegando a resposta, você vai ter que fazer, você vai ter que se esforçar, né? Senão você não vai conseguir, porque isso só depende de você. Só de você, de mais ninguém. Você tem que confiar em você. Tem que se esforçar, não tem jeito, nada é fácil, né? Como dizem, né? O importante, né, de escalar uma montanha não é quando você chega no topo. Porque você chega no topo, você fala, tá. E aí, cheguei no topo. O importante mesmo foi todo aquele processo que você percorreu, toda aquela experiência que você adquiriu, né? Durante o caminho que você percorreu. E isso é claro, né? No final, né, da montanha tinha lá o troféu, né? Que você pega. Foi muito importante, mas eu digo assim, mesmo sem a ETEC, mesmo se eu não tivesse conseguido passar, eu ainda assim eu pensaria assim, nossa, valeu a pena fazer estudar, porque me tornou uma pessoa melhor. Se eu não tivesse na ETEC hoje, eu seria uma pessoa 1000 vezes melhor do que eu era, do mesmo jeito, estando ou não. E, claro, é importante estar, né, mas eu acho que realmente o que impactou mais foi o conhecimento que eu adquiri, né. Porque você não leva só... que a gente sempre fala, né? Você leva para a vida. Conhecimento é a única coisa que ninguém tira da gente. Nada, ninguém. Podem roubar o seu carro, podem roubar a sua casa, podem te jogar debaixo de uma ponte, mas o seu conhecimento vai te subir de novo, né? Exato. E, Fer, uma coisa importante, né? Os seus pais te apoiaram muito nesse processo. E, assim, qual foi a sensação, não só sua, mas da sua família? Eu sei que a sua mãe é uma mãe fã. Ela tá aqui, eu tô vendo que tem outras pessoas da tua família aqui também. Qual foi a reação de todo mundo quando você foi aprovado, não só aprovado, mas aprovado no top 5 da ETEC? Como foi que a tua família reagiu? Nossa, nem eu acreditei, Lilian. Que, na verdade, quando eu vi minha pontuação lá, né? Eu fiz os cálculos de como seria mais ou menos, né? Qual seria a pontuação final que eu iria chegar. E na hora que eu abri a lista, eu fui lá para os últimos. Eu fui lá para procurar em 30º, né? 20º. Eu não esperava, né? Só que eu comecei a olhar e eu não comecei a ver meu nome, porque eu não tava... Porque no celular, às vezes, tampa a pontuação, né? Sim. Aparece só os nomes e a pontuação fica no oculto. Você tem que pôr pro lado. Eu tava olhando os nomes, eu comecei a ficar desesperado. Começou a me bater um desespero, começou a lágrima, começou a vir assim, sabe? Aí eu peguei e falei, não, calma, deixa eu descer mais um pouquinho. Aí eu falei, não, calma, cadê a pontuação? A hora que eu fui pro lado, eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. Deixa eu olhar do primeiro pro último. Aí eu desci, eu olhei, eu só vi o F ali. Já, na hora que eu vi a primeira letra do meu nome, já comecei a, meu Deus, Fernando Borges, eu fiquei tão feliz. A minha mãe não acreditou. Ela falou, mentira, meu Deus. Ela começou a falar que a ficha dela não caía na hora. Ela ficou tão feliz que a ficha dela não caía. Ela falava, meu Deus, meu filho, né? Aí eu falava, calma, mãe. E por dentro, consegui. E por fora, calma, mãe, né? Consegui, né? Gente, que fofo. Eu achei engraçado que
acho que foi na terça-feira, se eu não me engano, ou foi na quarta, que a Laísa estava aqui, ela passou em primeiro lugar. E ela foi na tua turma, inclusive. E ela falou que ela desceu logo a lista e ela não olhou o primeiro lugar, né? Parece meio ilógico você olhar o topo. Então, realmente, essa sensação de, nossa, de conquista. Até porque, para vocês que são mais novinhos, normalmente é a primeira conquista da vida, né? Muito legal isso. Acabou de sair do nono ano, uma das primeiras conquistas é você entrar numa escola que dá um ensino muito melhor, enfim. Inclusive, tua mãe comentou com a gente, quando você estava no comecinho da ETEC, assim, comecinho do ano, algumas coisas que você já estava fazendo, né, no teu curso, que você faz desenvolvimento de sistemas. Então, eu não sei muito bem o que são as coisas, porque eu não manjo de tecnologia, mas, tipo, aqueles códigos e tal. Então, realmente é um orgulho muito grande para ela, né? Como que ela se sente hoje, assim, alguns meses após a aprovação? Você percebe nela ainda? Nossa, até hoje, às vezes eu tô lá parado, sem fazer nada, ela olha assim da cozinha pra mim e fala, meu orgulho. É uma etequiana. Eu fico olhando assim e falei, nossa, mãe, já foi, depois de tanto tempo assim, ela ainda não acredita. Ela tem tanto orgulho que eu acho que não cabe dentro dela, sabe? Às vezes ela me abraça e fala, nossa senhora, meu filho. Quando ela soube da entrevista que você pediu, ela ficou muito, ela, tipo, voltou pra ela passou acho que uma semana falando, ai meu Deus, é meu filho. Mãe assim, né? Não tem como, né? Elas sempre vão apoiar, né? Não existe um ser no mundo que vá nos apoiar mais, daquele mais nosso bem do que a nossa própria mãe, né? Ela vai estar sempre ali, né? Ao nosso lado. Menos quando a gente fizer cagada. Quando a gente fizer cagada, ela não vai estar. Ela tem que... Só que é aquilo, né? A mãe pode dar bronca, mas se alguém fala mal do filho, até parece. Vai, fala mal. Não pode. Ela pode esculhambar, mas ver alguém esculhambando pra ela é demais. Exato. O pessoal não pode nem concordar com a mãe. Minha mãe é muito dessas. Então, e assim, você comentou pra gente, né, que muita coisa mudou depois que você entrou na Tech Power, mas um ponto, assim, que é importante também. Qual era a tua maior dificuldade antes, você lembra? Em relação aos seus estudos ou em relação mais à parte da tua mentalidade, enfim. Você tinha alguma grande dificuldade, assim, no seu estudo antes? Nossa, ali eu tinha... Antes do Tech Power, você diz, né? Isso. Pô, muita ali. Eu olhava aquela prova, eu era um bicho de 7 cabeças ali. Parecia que eu tava na frente de uma hidra. E aí, quanto mais eu ia lendo, mais, tipo, quanto mais, tipo, no caso, assim, eu lia a questão, aí eu pesquisava. Aí eu lia, fazia um resuminho, né, no caderno. Só que aí parecia, tipo, eu cortava uma cabeça, aí aparecia mais duas. Mais fortes ainda, entendeu? Aí eu olhava assim, eu falava, meu Deus, era uma questão pior que a outra. Eu não conseguia, parecia que tinha uma trava no meu cérebro. Ele falava, não, você não, isso aí não dá pra você não vai não. Eu precisava de um impulso, eu precisava, não tinha como, né, era muito complicado. Ou seja, o teu próprio cérebro, às vezes, por conta da própria dificuldade, é meio bizarro pensar nisso, né? Fazia com que parecesse mais difícil ainda o conteúdo. E assim, o que te ajudou a se livrar disso? Teve alguma coisa específica que melhorou esse problema? Família do Fê super apoiando aqui nos comentários, gente. Família incrível. Nossa, teve uma coisa ali que me deu uma estilingada, sabe? Ela pegou e fez assim, ó. Foi uma professora minha. Eu era um aluno ali que, assim, nessa escola, ela não era tão... A escola que eu estudava, a escola não era tão puxada. Eu precisava fazer o básico, eu precisava me dedicar ao básico, entendeu? Só que tinham alunos lá que realmente eram mais esforçados do que os outros, né? Estavam sempre ali nos primeiros da turma, tal, ali sentados todos na frente. Eu era da segunda fileira. Eu não gostava de sentar nem muito na frente, nem muito atrás. Aí eu comentei, eu cheguei com essa prova, com essa professora, acho que se não me engano, mais ou menos na segunda semana, quando eu tava no meio da maratona, mais ou menos, né? Eu cheguei pra ela, eu falei, nossa, professora, eu tenho essa questão aqui de português, de literatura, eu não tô conseguindo entender, a senhora pode me dizer mais ou menos que matéria que engloba isso, pra mim poder estudar um pouco mais? Ela pegou e falou, mas você vai tentar passar? Eu falei, eu vou lá, é difícil, hein? Meu Deus. Se você não estudar muito, eu acho que, ó, pessoas que passariam fácil. Ela apontou para os alunos que estavam sentados na frente. Mas eu sentei na minha cadeira e falei, essa mulher, ela vai engolir a palavra dela. Ela vai engolir tudo que ela falou para mim. Eu vou... A vontade que eu tenho de pegar o resultado, chegar lá e falar, ó,
Passei fácil. Não, mentira, não foi fácil, não. Gente do céu! Gente, que horror! Mas hoje eu só tenho a agradecer a ela. Porque se não fosse isso, ela me fez duvidar da minha própria capacidade. E essa dúvida me gerou um incômodo. Eu falei, não, eu sou capaz. Eu posso passar. Quem disse que não? Né? Com muito esforço, óbvio, mas depende da gente, né? Mesmo Exato. Que você seja esforçado, mas você tem que querer aprender. Você tem que ter aquele interesse. Se você não tiver interesse, você estiver lá, tá bom, vou estudar. Tá, abri a primeira aula, ai, que saco. Ai, não aguento mais. Ah, não vai parar de falar. Não, não adianta. Não adianta. Você não aprende desse jeito. Você tem que querer. Tem que ser uma coisa sua. Por isso que a gente tem que sempre estar conversando com a gente mesmo, né? Eu acho muito importante isso, a gente parar para pensar nas nossas atitudes, porque refletir sobre isso é o que vai nos tornar uma pessoa melhor, né, daqui para frente, né? E o Gustavo disse que a professora dele fez a mesma coisa com ele, tem que esfregar na cara delas mesmo depois. Você falou também isso que você falou, que te baixou, né, uma vez. Eu acho isso tão... E o pior, foi na 3ª série. Eu era uma naniquinha, né, com 9 anos de idade. E o que eu achei interessante que você falou foi que isso, né, essa falta de confiança que ela teve em você, te impulsionou. Eu acho que isso fica como um recado para muita gente, que as pessoas, às vezes, são, assim, prejudicadas na escola, o professor fala, não, você não é capaz, ou então aponta qual é o aluno bom e qual é o aluno não tão bom, digamos assim, sabe? E tem gente que simplesmente desmorona com isso, né? E contigo foi o contrário. Então, acho que essa força de você pegar o que fizeram contra você, para você se impulsionar, foi perfeito, sabe? Com certeza te fez voar muito, né, em relação aos seus estudos, aprender muito mais. Parabéns, inclusive, viu? Porque é preciso ter força para você conseguir enfrentar isso, né? Às vezes a pessoa se abala com um comentário desses, não é nem culpa da pessoa, muitas vezes, quando se abala por conta disso, e o jeito como você levou te fez muito bem, tanto é que você está aqui hoje. Inclusive, tomara que ela veja esse vídeo em algum momento da vida, para ela saber onde é que o garoto que me ia passar está agora. E conta pra gente, Fê, o que mudou na tua vida depois de entrar na ETEC, sabe? Porque é um novo mundo, né? Sabemos disso, que é um universo paralelo. É completamente diferente de tudo que eu estava acostumado ali. As pessoas são diferentes, são mais dedicadas, né? Afinal, tem um processo seletivo, né? Não só tá lá quem quer, né? Quem tá afim de estudar, né? Quem tá afim de ter um futuro. Então, as pessoas são muito focadas, né? É muito, muito diferente. Nossa, eu não encontro palavra para descrever a diferença que é. As pessoas sempre falando, assim, de uma maneira mais formal, assim, tipo, eu cheguei assim, eu falei, Jesus, peraí, é a mesma coisa. O que aconteceu? Porque os professores, eles têm muita didática ali, eles ensinam muito bem, eu gosto muito as minhas aulas de história. Nossa, as DTEC, eu já comecei a gostar de história um pouco com a ETEC Power, porque o jeito que você explicava lá, eu dava risada às vezes, porque... As zoeiras com os personagens da história. Você falava, França, vou te defender, amiga. Aí você ficava lá. Aí eu dava risada no meio das aulas. E eu acho também muito importante quando o professor ele tem didática, quando ele tem aquela facilidade em ensinar, quando ele fala assim com você, ele não tá falando tipo, aí você faz, aí você pega o 2 e não, ele sabe explicar, ele sabe te ensinar, ele sabe fazer você se interessar, né? E quando você se interessa, o rendimento sobe tipo em 1000%, né? Porque, como eu disse, quando você está desinteressado, não tem o que fazer, né? Se você não consegue se interessar por alguma coisa, você nunca vai conseguir. Você tem que procurar tentar, pelo menos, né? Tipo, já que tem que fazer, vamos tentar fazer, né? Vamos achar como uma coisa legal. Porque não vai ser ruim para o seu decorrer da sua vida, né? De qualquer forma. Né? Uma coisa também que eu acabei esquecendo de comentar, uma das coisas, uma dificuldade, assim, na verdade, não era tão dificuldade que eu tinha. Era um bloqueio. Muita gente falava pra mim assim, ó, nossa, você vai tentar ETEC, mas quem faz ETEC não tem vida. Isso me assombrou tanto. Falei, gente, mas eu vou me esforçar. O comentário mais ouvido por todo mundo que quer entrar na ETEC. Todo mundo fala isso. Até quem só ouviu falar, fala, nossa, mas isso aí é difícil. Você não vai ter vida, não.
Você não vai conseguir, não. Você não vai ter Conta tempo. pra gente, como é que está a vida sendo etequiano e mesmo sendo etequiano parando no meio de uma sexta-feira para compartilhar a tua trajetória? Você tem vida, Fê? Nossa, ali, então, não é desse jeito que as pessoas falam, né? Ainda mais em EAD, mas assim, tô cheio de tarefa para fazer toda semana, acho que é nossa, muita coisa para fazer, né? Os professores, eles são exigentes, eles querem fazer você se esforçar, né? Ainda mais em IAD, né? Porque embora a demanda de atividade seja menor, eles cobram um dobro, né, para você. Eles querem que você tente se esforçar, pelo menos, né? Já que toda aquela falta, e eu acho muito interessante que as ETECs, né, o Centro Paula Souza, ele tomou uma iniciativa, ele não faz que nem essas escolas estaduais normais, né? Ele usa uma plataforma a nível de escolas particulares, entendeu? Eu conheço muita gente de escola particular que usa a mesma plataforma que eu, entendeu? São aulas tipo das 7 da manhã, meio-dia e 15, mesmo horário, com um intervalo igual, os professores ali participando, ensinando, ao vivo, conversando, para você tirar dúvida ali na hora, entendeu? Como se realmente estivesse numa aula, né? Muito realista, entendeu? Eles, tipo assim, não é muito produtivo, né? Porque tem aquela falta do presenciamento. Só que eles tentam o máximo, né? Fazer aquilo ser bom, né? Só que não tem como. EAD o coronavírus acabou com a vida de muita gente, né? Mas assim, o mais interessante é que, mesmo agora, por conta da pandemia, vocês em casa estão conseguindo ter esse conteúdo e, como você falou mesmo, uma plataforma que tem faculdade que está usando também. Eles não deixaram os alunos na mão, né? Muito interessante ver isso. E assim, você está há pouco tempo na ETEC, você entrou esse ano na ETEC, mas você já consegue visualizar futuramente, assim, imaginar o Fer daqui a menos de 2 anos, quando você terminar o ensino médio, ou até mesmo daqui a alguns anos, você consegue já visualizar o efeito que essa entrada na ETEC vai trazer para você? Ali, agora que você falou para pensar, agora que você parou para falar, né? Na verdade, eu tô meio embolado aqui, que eu tô meio nervoso. Agora que você parou para falar, eu parei para pensar aqui, gente, como é que vai ser quando eu tiver daqui 2 anos, né? Meu Deus, sabe aquele túnel que você tá e você só enxerga a luz? Tipo, é isso que eu penso quando eu imagino eu daqui 2 anos. Mas eu espero que eu esteja muito bem, né? Tomara, né? Mas eu tenho certeza que eu vou estar, né? Eu vou continuar me esforçando, eu vou continuar tentando, né? Nunca desistir, né? Porque não, o fácil, na verdade não é fácil, né? Mas o que a maioria das pessoas também falam é que, tá, passou. O sofrimento de verdade vai vir agora, né? Depois que você passou. Começa agora. O seu caminho apenas começou com esse estudo, né? E você ainda vai ter muita coisa para passar ainda, né? E eu tenho certeza que com tudo isso que ainda vai acontecer, com toda essa... Ai, meu Deus. Com toda essa... Ai, meu Deus, eu tô nervoso. Calma, com toda essa desenvoltura, né? Dedicação, com toda essa dedicação, você continuar com dedicação, o seu futuro só tem a crescer, você só tem a crescer, né? A se desenvolver, o seu futuro só tem a melhorar. Quanto mais você se dedica, a falta de dedicação nunca é demais, né? Dedicação quanto mais melhor, quanto mais dedicado você for, melhor para você. Eu tenho muito assim, às vezes, aquela pessoa que consegue parar 6 horas do dia, assim, e ficar estudando sem parar. Eu admiro muito esse tipo de pessoa, porque claro, né, estudar é importante. Só que às vezes descansa. Você sente aquela necessidade de parar um pouco para descansar, né, de falar, não, calma, estudei 5 horas seguidas, preciso tomar um chá. Tomar uma água, alguma coisa, né, eu acho muito interessante essa dedicação que as pessoas esforçadas têm, né? E quem quer passar na ETEC tem que ser dedicado. Não tem como, né? Não ser. Né? Dedicação é o principal, né? O interesse, né? Em querer. Acabei me desvirtuando da pergunta um pouco, mas... Não, mas deu para entender, assim, que você consegue já... Você não sabe exatamente onde você estará,
mas você já consegue ver um futuro, né? Isso é muito legal para uma pessoa tão novinha assim como você, que com certeza daqui a 2 anos vai ter outros planos também. E o que eu acho legal é que você tá assim, como você mesmo falou, só começando, né? Foi uma grande conquista entrar na ETEC, uma das primeiras grandes conquistas, porque muitas outras maiores ainda virão pela frente, principalmente você contando com o apoio da tua família, que é incrível. Tô vendo aqui várias pessoas, eu vejo pelo sobrenome, sabe? Tô vendo tua família inteira aqui participando, enfim, torcendo por você. Sua mãe, que, como eu já falei, né, fã número 1 do Fernando, é a Dani. Pronto, é a sua mãe. Não tem como, sabe? Então, assim, com esse apoio da tua família, com você mesmo se esforçando também, né? E, claro, tendo momentos de descanso, se permitindo, porque isso também é muito importante. Tenho certeza que muitas outras conquistas vêm pela frente também. Inclusive, uma coisa que eu fiquei curiosa aqui agora. Quando você falou que queria entrar na Tech Power, seus pais lidaram bem? Ou ficaram meio... Meu Deus, meu filho querendo entrar numa plataforma de estudos em vez de querer, não sei, uma viagem, um tênis, que é uma coisa que todo mundo quer. Como foi que eles lidaram com isso? Nossa, na hora que eu descobri o ETEC Power, eu falei, eu preciso disso. E se eu tiver isso, eu tenho certeza que eu vou conseguir. Eu pensei isso foi momentâneo, sabe? Que de verdade eu não tinha muita certeza, mas foi um pensamento que me veio assim na hora. Nossa, se eu conseguir isso, minhas chances vão aumentar, tipo, em 1000%, né? E quando eu falei para minha mãe sobre isso, né, já tinha passado o primeiro dia de matrícula, né? E no primeiro dia de matrícula, geralmente, tem desconto. E eu fiquei muito triste. Eu falei, nossa senhora, como que eu vou conseguir agora, né? Eu perdi o primeiro dia, eu tô ferrada. Eu cheguei pra minha mãe com o olho cheio de lágrimas. Falei, mãe, eu preciso disso, pelo amor de Deus. Eu preciso, eu não precisa nem me dar presente de Natal, se você me der isso. O meu presente vai ser o final, vai ser o caminho que eu vou percorrer, vai ser a formação. Esse vai ser o meu presente. E ela olhou assim pra mim e falou, meu Deus, você acha que isso é importante pra você? Eu falei, é muito importante, eu preciso. Ela, eu vou dar um jeito, então. Se você acha que isso vai ser importante pro seu estudo, se você acha que isso vai ajudar, né? Não custa nada tentar, né? Afinal, eu vim de escola pública, eu precisava de alguma coisa a mais para me ajudar, né? E geralmente, claro, tem muita gente que consegue estudar sozinha, né? Eu acho muito bonito também uma pessoa que consegue, né? Eu estudei sozinho. Só que eu também, né, de certa forma, eu tive o meu interesse, né? E eu acho que o importante é isso, né? Você querer. Né? Eu já falei isso umas 10 vezes, é que eu tô meio nervoso, ele desculpa. Tô sendo meio repetitivo. Mas é uma coisa importante que você está repetindo. É muito importante deixar isso explícito. Não tem passe de mágica. Não é assim, entrei na Tech Power, uma mágica aconteceu, surgiram novos neurônios, meu cérebro expandiu. Não, você teve o seu esforço, isso é muito importante que você ressalte também. Porque não tem milagre nos estudos, nem em nada na vida. Então, muito massa isso. E assim, sua mãe super te apoiou. E espero que assim, que ela continue te apoiando em tudo. Eu tenho certeza que ela vai continuar, porque é a Dani. Então, se não apoiasse, não seria ela. É isso. Inclusive, beijo, Dani. Sei que você tá por aqui agora. E assim, para tua família inteira, né? Um super abraço, parabéns para todo mundo por apoiar você, por apoiar teu irmão agora também, que está se preparando para entrar na ETEC. Isso é muito legal, ver uma família inteira incentivando os filhos a quererem algo melhor para o futuro, né? Porque é muito fácil querer um tênis, é muito fácil querer, por exemplo, sei lá, uma viagem de formatura, mas assim, querer uma coisa que depende de esforço é meio difícil que a gente veja, e é muito legal quando eu vejo isso. E Fê, fala aqui uma mensagem inspiradora para a galera que está já assistindo, para deixar as pessoas ainda mais motivadas, que eu estou vendo muita gente gostando aqui da live, mas para motivar ainda mais as pessoas que estão por aqui. O que você diria para o Fernando de 1 ano atrás, você pode falar para as pessoas que estão aqui agora? Nossa, eu posso só responder a pergunta dessa... Ela mandou aqui como estudar se você não tem um quarto. Achei. E nem privacidade. Ela pode, mandou, com certeza. cara, que é o seu caso, no caso, né? Um quarto com os 2 irmãos ali se divertindo enquanto você estuda. Pra você ter ideia, o meu irmão, ele joga GTA, né? E GTA tem muitos negócios de explosão, bomba. Ou seja, eu tava aqui e tinha umas bombas estourando aqui do lado. E eu não podia me desfocar. Eu tinha que colocar o meu fone, aumentar o meu volume no máximo e me concentrar. E se falar alto, não pode. Falava alto, eu ia lá, tá falando alto lá. Né? Então, quando a gente, assim, é óbvio que privacidade, né? Todo aquele silêncio é muito importante, né? Você se concentra muito mais, né? Só que não era uma opção para mim, né? Eu não tinha muita opção do que fazer, né?
Lá na sala tinha o bebê, né? E aqui era os dois. E aqui era o lugar mais silencioso que eu tinha, né? Era o lugar mais que por algum motivo, mesmo com tudo isso, eu conseguia me concentrar até um pouco mais, para te falar a verdade, né? Eu tive aquela coisa que eu tô falando aqui já faz um tempo, já umas 15, 8 vezes. Eu tive aquele fervor, eu falava, não, isso não vai me atrapalhar. Eu não posso deixar isso me atrapalhar. Eu preciso tentar. Eu não vou. Eu olhava, olha, se eu desse uma espiada, eu sentia que eu tava me prejudicando. Eu falava, não, para com isso. Aqui, ó. Eu mesmo falava, vai, aqui, vai, concentra aqui. Aí eu lia, fazia o resumo, voltava na aula umas 500 vezes, porque às vezes a gente precisa, né? Dar uma voltadinha, né? Dar uma notada ali no que a gente acabou perdendo ali, né? E uma mensagem inspiradora, cara, o teu sonho nunca vai ser ruim para você. Se você tem um sonho, se você sente que ele é importante para você, você tem que tentar alcançar ele de qualquer forma. Mesmo quando as pessoas disserem para você, você não vai conseguir, você precisa se esforçar mais, você não está se esforçando o suficiente. Você tem que levar todas esses obstáculos que a vida te dá como uma forma de usar esses obstáculos para escalar, né, a sua vida. Né? Você pega essas pedras que a vida te joga e você com elas você constrói o seu próprio castelo para você conseguir chegar no seu objetivo. Eu fiz, acho que, se não me engano, 38 pontos, que a menina perguntou. Ah, sim. Obrigada, Jussara perguntou aqui. Eu fico de olho nos comentários. Tipo, então, gente, muito importante, né? Você falou para vocês, é muito importante mesmo, né? Essa questão de acreditar no próprio sonho. E, assim, ele mesmo deu o exemplo, né, Fê? Que mesmo a professora desmerecendo você, de certa forma, você continuou com foco nisso. E é muito importante, até mesmo em relação à pergunta da menina que não tem privacidade para estudar, é a prova viva aqui na nossa frente de que tudo dá-se um jeito, sabe? Eu acho que às vezes a gente foca muito em querer o comodismo, né, Fê? Querer que a situação esteja 100% ótima para você estudar. E eu fui a pessoa que no ensino médio inteiro eu estudava sentada no chão, usando a minha cama como apoio, porque eu não tinha mesa para estudar. Então, assim, a gente precisa se adaptar, né? E você tá aqui provando isso, que bom que você tá aqui provando isso. Porque às vezes a pessoa vê só o rostinho e pensa, ai, nossa, ele é um menino que sempre teve um espaço reservado só para ele estudar, só com o som dos passarinhos em volta. Que não é bem assim, todo mundo teve dificuldade. Arrasou, Fê. Fê, a Mirella tá pedindo pra você mandar beijo pros seus beijo Mi, beijo Mel, beijo Mel, beijo Mi, beijo Manu, né, minhas primas, minha beijo irmã pra Mel. Sua mãe beijo, também, né? Beijo. Beijo pra sua mãe também, se ela ficar brava. Sim, eu já ia mandar já. Beijo mãe, beijo pai, muito obrigado por estar aqui, né, me apoiando. Obrigado, Rafa, obrigado, Gabriel, que estão aqui, né? O Gabriel, inclusive, vai ser o futuro etequiano, né? Acho que ele vai ser o próximo. Um dos próximos da família, né? Daqui a pouco o bebê cresce e vai pra ETEC também. Sim, o Rafa também, vai todo mundo. Deixa eu ver se tem mais alguém da família do Fê por aqui, pra você mandar beijo. Eu acho que já falou com todo mundo. Com todos beijo os tio seus Marcelo familiares. também, que estava me assistindo. Gente, quando eu falo que a mãe do Fê chamou a família inteira, é verdade. Que legal, muito fofa. Minha tia Ju também. Que massa. Exatamente, como o Daniel falou aqui, ele se concentrou no espaço que tinha e passou em quarto. Isso é muito legal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Fê, você pode responder alguma pergunta de alguém aqui? O pessoal tá mandando perguntas para você. Posso, claro. Beleza. A Ana Clara quer saber se você fez resumos nos seus estudos. Imagina! Ah, se ele não fizesse. Um pocão, assim. Então, esse negócio dos resumos, Li, eu acabei esquecendo de uma coisa muito importante, né? A tribo. Falar. A tribo, ela é tão importante, ela foi tão importante para me desenvolver, para minha desenvoltura no ETEC Power, ela foi muito importante. Foi nela que eu tive bases, né? De como executar melhor, né? Com pessoas ali que já estavam um pouco mais assim, né?
habituadas assim, eu pude ver lá, né, vários exemplos, né, no caso. No começo, como as aulas começa desde os tópicos basais, né, então os resumos começam assim. Eles, no final, eles chegam meus resumos, eu já cheguei a fazer resumos de 3 páginas, tipo, frente e verso, de folha, porque eu anotava tudo, tipo, você falava, não anote a minha respiração, eu anotava a respiração, eu não conseguia, porque assim, a gente tem que sempre anotar o mais importante, né, só que eu nunca tive muito bem esse discernimento de discernir o que é mais importante. Para mim tudo é importante, né, para mim tudo ali vai acrescentar um pouco, né, então eu sempre anotava o que eu podia, da minha forma, né, de uma maneira que fosse fácil para mim entender. Depois eu anotava, né, às vezes fazia uns desenhos, né, às vezes só escrevia mesmo, aí eu lia tudo que eu fiz, assistia a aula, aí eu anotava, fazia a sondagem antes, né, e os meus resumos, no começo, eles estavam um pouquinho meio bagunçados, né, não vou mentir, eu vou falar a verdade, eles estavam meio bagunçados, assim, né, tava começando, né, o curso. E foi graças à tribo, eu fui olhando como as pessoas faziam, que eu fui juntando um pouquinho dali, eu falei, nossa, isso é interessante fazer no resumo, né, marcar, circular, né, aquelas coisas que você tem mais dificuldade, né, e foi lá que eu consegui adquirir muita informação, né, sobre uma facilidade extra, assim, na hora de estudar, né, foi vendo muito a Kathleen, por exemplo, acho que você postou ela no canal, né? Nossa, os resumos dela eram demais. Eu lembro que ela mandou uma vez, falava, nossa, mas que resumo demais, eu preciso de um resumo assim, só que eu não conseguia fazer um resumo daqui, porque a minha letra é meio ruim, né? Eu não consigo fazer aqueles resumos que você falava, né? Resumo de blogueiro, né? Isso. Aqueles resumos com enfeite. Como você mesmo dizia, tinha que ser um resumo funcional, né? Exato. E assim, para a Kathleen, o resumo dela era funcional e ela conseguia fazer daquele jeitinho, e tudo bem. E o seu resumo, que às vezes a letra não era a mais perfeita do mundo, assim como a minha também não era. Tinha até aquele exemplo, lembro do meu resumo na aula, que era meio bagunçado, com um círculo vindo para cá e uma coisa vindo para cima. Enfim. Ligando. Exatamente. E ser funcional é o grande X da questão, né? E eu acho muito legal ver essa interação de vocês, porque, assim, a Kathleen era de um jeito, ela era muito mais voltada a fazer as coisas ali com mais detalhezinho, e foi aprovada. Você com menos detalhezinho, e foi aprovado também. Então, assim, é a prova viva de que não importa se você tem alguma dificuldade, não importa se você é uma pessoa que tem a letra perfeita, ou se você é aquela pessoa que a letra é meio garranchinha igual a minha, não importa, né? O importante é você realmente concentrar no que é essencial para o teu aprendizado, que foi o que você fez. Sua mãe está aqui respondendo para a galera, que massa. Eu vou responder a pergunta do Davi. Pode responder, então, à vontade. Quando eu comecei a fazer o curso, né, porque geralmente, né, tem gente que começa a estudar para ETEC anos antes até, né, tem gente que começa a estudar no 8º ano, né, do 7º, eu já vi gente que começou a estudar do 7º ano, começou a se preparar desde o 7º ano, né, e quando eu descobri, né, você abre geralmente 4 turmas, não é, por ano, mais ou menos, do ETEC Power, é uma no começo, para a pessoa conseguir fazer o ano inteiro, e uma, aquela salvadora, né, faltando um pouco menos, mas também nem tão pouco, para salvar, né, para tirar, falar, você tá aí no fundo, vem cá, eu tenho a sua última chance, né. Tipo o bote salva-vidas. Aqui, ó, tá aqui, ó, seu bote. Aí eu acho que faltava 2 meses e meio ainda para a prova quando eu comecei a estudar, né? E eu fazia geralmente de 2 a 3 aulas por dia, né? Quando era pouquinho, né? Ainda. E eu sempre tinha um complemento, né? Eu sempre procurava assim, eu não procurava outras videoaulas, não, porque as da Lilian são as melhores. Você não procure outras videoaulas, que não, às vezes o jeito que a Lilian explica, que outro professor explica, pode acabar confundindo, né? Eu acho isso importante falar, né? Porque às vezes a pessoa vai querer, deixa eu ver esse complemento. Não. Se você quiser, tipo, o que eu fazia era procurar questões para exercitar o que eu tinha aprendido, né? Com a aula dali, porque ela ensina muito bem. Você é professora ali? Você é, né? Ou não? Mais ou menos. Eu não fiz licenciatura nenhuma.
Mas, assim, eu dei aula presencialmente por um tempo. E eu acho que isso me deu o jeito, sabe, para lidar com pessoas. Antes, eu só ajudava os amigos na escola, né? Então, assim, era explicando de um jeito que para mim tava bom para os amigos, não. Depois, quando eu fui para a Unesp, quando eu comecei a trabalhar no cursinho, o que aconteceu? Eu dava aula presencialmente para a galera. E essas aulas presenciais que eu dava no cursinho, era um cursinho comunitário, sabe? Então, eu não ganhava nada e eu dava aula para as pessoas que queriam prestar vestibular. E aí, o que acontecia com essas pessoas é que elas tinham muita dificuldade. E aquilo foi praticamente a minha escola para aprender a dar aula, sabe? Para aprender a ensinar coisas mesmo para pessoas que eram mais velhas que eu e que não tinham conhecimento algum, para pessoas muito mais novas também e que eram ligadas aos 220, não paravam, sabe? Então foi o que me deu essa destreza assim para ensinar. Eu acho que licenciatura nenhuma é me ensinar isso no fim das contas, porque essa presença mesmo com os alunos de perto ali no presencial é uma coisa que hoje em dia eu não faço mais, mas assim, sabe, 5 anos atrás, ter trabalhado presencialmente com alunos, eu posso dizer que mudou minha vida. Eu não teria um terço da habilidade que eu tenho para ensinar hoje online se eu não tivesse feito isso antigamente, se eu não tivesse ensinado presencialmente para as pessoas. Então, acho que isso fez toda a diferença. E vocês veem muito disso também, né? Dessa Lilian que brinca com as palavras, que chama os personagens históricos por apelido. Por quê? Porque é isso que ajuda muito no aprendizado. Então, é muito legal ter tido esse contato justamente para isso. Que bom que você percebeu isso nas aulas. Obrigada pelo feedback, inclusive. Gente, eu tô chocada. Eu só conheci a tua mãe e o Gabriel. Mas a sua família inteira é muito fã. Gente, muito fofos aqui. Olha isso. Melhor família. O pai também tá por aqui, que massa, né? A família inteira juntou para assistir a live com o Fê, como se fosse sessão da tarde, gente. Tá todo mundo aqui, que legal. Beijo, família do Fê. Fê, tem mais alguma coisa que você queira dizer? Ali, eu queria te fazer uma pergunta. Pode fazer. Eu queria perguntar uma coisa para você. Como você se sente sabendo que você salvou tantas vidas? Ai, nossa! Quando você para e pensa assim, falando, caramba, eu ajudei tanta gente a alcançar o sonho, a alcançar a felicidade, como você se sente? Eu sempre quis te perguntar isso. Cara, é muito... Eu fico emocionada em responder isso, tá? Se eu chorar, perdoe. Mas, assim, é um negócio muito louco. Sabe por quê? Acho que 4 anos atrás eu escrevi uma frase no meu Instagram pessoal, que ninguém tem acesso, assim. Eu coloquei na frase, era uma foto que eu modifiquei a foto, eu coloquei um filtro que era meio que um planeta, sabe? Não um planeta, desculpa, era como se fosse um mapa mundi, assim, no meu rosto aparecendo. E eu coloquei a legenda, assim, o que eu mais quero é fazer a diferença no mundo. Não precisa ser no mundo todo, pode ser no mundo de uma pessoa. E quando eu vejo isso, quando eu vejo exemplos como você, pessoas que conseguiram entrar na ETEC, pessoas que conseguiram fazer outras coisas também, a gente tem muito aluno que entrou na ETEC Power em 2017, 2018, e que hoje em dia trabalha na área já, pessoas se formando, eu fico, meu Deus do céu, tipo, eu não imaginava isso quando eu escrevi aquela frase, aí que tá, até porque eu sou de uma cidade super pequena, até então eu só tinha trabalhado presencialmente com uma turma de 30 e poucos alunos, e assim, o mais longe que parecia era isso, sabe? E, nossa, é um sentimento muito bom, até porque o meu propósito de vida é levar conhecimento para cada vez mais pessoas. Se não fosse assim, a gente nem teria conteúdo gratuito no YouTube, no Instagram, enfim. Então, acho que a minha missão é essa, sabe? É como se eu tivesse nascido para isso, de certa forma. E é uma felicidade muito grande. Eu sempre falo isso, tem gente que não acredita, mas é verdade. Cada aprovação que eu vejo, tanto de quem é aluno nosso na ETEC Power, quanto de quem acompanha a gente nas redes sociais, é como se fosse minha aprovação também, sabe? Eu comemoro junto com a pessoa. Tanto que quando sai a lista de convocação, né, de classificação, na verdade, e a gente vai na Tribo Power, é por isso que eu fico a madrugada acordada, inclusive, ali, vendo junto, parabéns, conseguiu passar em primeiro, segundo, terceiro, 40º, enfim. Você printou todos. Sim. Eu fiquei acordada até de madrugada no dia que saiu o resultado. E no dia seguinte eu tinha que acordar às 6. Mas assim, sabe, é uma felicidade que é maior que eu, assim, não tem explicação. Acho que nada que eu fizesse no mundo ia ter um impacto tão grande, tanto para as pessoas quanto para mim, assim, que isso. Então, é como se fosse um caminho mesmo, como se eu tivesse sido enviada para a Terra para isso. E enquanto eu puder compartilhar conhecimento com as pessoas, eu vou compartilhar. Acho que daqui a uns 70 anos estarei lá com 93 aninhos, com uma bengala, com óculos fundo de garrafa, sem dente, e vou continuar aqui, porque é uma missão. Acho que não tem nada que me pare, no fim das contas. Já surgiram, inclusive, oportunidades de fazer outras coisas que, nossa,
nossa, que eu não precisaria estar na internet, sabe? Mas não, eu digo não para tudo que vai me tirar desse caminho, porque eu sinto que é uma missão que eu tenho e ponto. Tanto que quando eu comecei a falar de ETEC, tudo era mato em relação à ETEC na internet, quase ninguém falava sobre isso. E eu acho muito legal ver mais pessoas começando a falar hoje, justamente porque alguns anos atrás eu fui lá com a cara de pau, com um celular que a tela era toda quebrada, apoiando em cima de um monte de livro, assim, e falei: oi, gente, tudo bem? Meu nome é Lilian Cruz e hoje eu vim falar sobre o vestibulinho da ETEC. Eu falava toda travada, mas acho que é isso, assim, não tem explicação, sabe? É um sentimento muito bom, não só em ver a aprovação, mas em ver também o crescimento de vocês. Para mim isso é mágico. Eu lembro que o Fernandinho, de um ano atrás, não era tão desinibido quanto você é hoje, não tinha essa autoconfiança, e é muito legal ver isso. Que a gente vê que o conhecimento muda não só como você aprende as matérias, né? Mas muda como você se comporta com o mundo também. Inclusive, parabéns de verdade pelo teu crescimento, pelo teu amadurecimento. Eu tenho certeza que se daqui a um ano você voltar aqui, nessa mesma cadeira, mas falando novamente sobre a tua experiência na ETEC, talvez no segundo ano, talvez num estágio ao mesmo tempo, quem sabe, né? Você já vai ser outra pessoa, e é muito legal ver isso, sabe? Eu vejo que educação transforma, de verdade, é isso. Até me prolonguei muito aqui na entrevista com você, eu passei 5 minutos respondendo uma coisa, mas enfim, eu acho que é isso, sabe? Obrigada por perguntar, inclusive. Não chorei, gente. Amém. Pisciana com lua em peixes e Vênus em peixes, não dá. Eu me emociono com facilidade. Gente, que lindo. A Manu falou aqui que você ensinou a fazer contas. Que massa, tá vendo, gente? O Fer é super novinho e também tá levando a sementinha do conhecimento para mais longe. Que massa, Fê. Parabéns por ensinar a Manu. Você ensinou a Mirella também, olha só. As primas do Fê estão aqui, gente. Fã-clube oficial. Daqui a pouco vai ter um Instagram, né? Fãs do Fê. Quem quiser seguir, inclusive, ó, já fica a dica, que vai ter fã-clube. Gente, que incrível. Vários comentários legais de quem te conhece por aqui. Mentira, Manu. Muito esperto, sempre me ajudou. Os irmãos do Fê estão aqui com tudo. E primas, família, olha só, que legal. Fê, muito obrigada de verdade pela tua participação, por me emocionar aqui também, né? Nossa, você é um menino de ouro, de verdade. Muito sucesso para você na tua vida, não só como etequiano, mas na tua vida como pessoa mesmo. Porque eu tenho certeza que esse Fernandinho, que no primeiro ano de ETEC já tá aí fazendo altas programações, altas coisas que eu não faço ideia de como funcionam, eu tenho muito orgulho e admiração por pessoas que entendem tecnologia, que eu entendo nada, no fim das contas. Eu sou aquela pessoa travada, assim, sabe? Então, parabéns de verdade por essa conquista e por todas as conquistas que vão vir ainda na tua vida, né? Por conquistas que você tem trazido para você mesmo, sendo tão novinho, assim. Isso é muito legal. Eu tenho certeza que daqui a 15 anos, o Fer de 30 e pouquinhos, pensar, meu Deus, eu quando era um jovenzinho, estava lá conquistando coisas incríveis que me trouxeram até aqui. Então, parabéns, parabéns mesmo. E muito obrigada, né, por estar aqui com a gente. É uma honra muito grande ter você aqui com a gente. Eu que te agradeço, Li. Imagina, eu sempre quis. Quando a Aline veio me perguntar se eu queria passar, se eu queria fazer assim, essa entrevista, eu não pensei duas vezes. Eu sempre que você precisar, você pode contar comigo para tipo, tudo que você precisar. Até quando eu já for formado, você precisar de alguma coisa, eu vou te ajudar. Porque você foi um anjo que apareceu na minha vida e com certeza na vida de muitas outras pessoas, entendeu? Que você é incrível. Obrigada, eu que agradeço de estar aqui podendo compartilhar esse momento com você. Aliás, Muito obrigada por compartilhar aqui com a gente. Tenho certeza que inspirou muita gente. Quem tiver inspirado com a live do Fê, comenta aqui pra gente que inspirou vocês. Que, assim, foi muito pedido pra gente fazer live de inspirações, inclusive. Eu perguntei, assim, de alegre. Vocês querem inspirações nos estudos? E aí 98% da galera votou sim. Então a gente trouxe entrevistados pra cá justamente pra isso, pra mostrar que todo mundo é capaz, né? Porque às vezes a pessoa já ouviu um comentário ruim na escola, assim como você. Às vezes a pessoa já se sentiu ofendida porque tinha um amigo que parecia que aprendia tudo só de olhar. Então, parabéns e obrigada mesmo por compartilhar tanto com tanta gente aqui, por inspirar tantas pessoas. Isso é muito legal. Pode ter certeza que vai ter muita gente que vai se sentir mais motivada a estudar, mais motivada a seguir em frente, graças a você aqui. O Riquelme já falou que inspirou muito, que legal. Então, muito obrigada mesmo por compartilhar com a gente tudo isso, tua experiência. Mais uma vez, obrigada aos seus pais, principalmente a sua mãe, sua fã número 1, que sempre fala com a gente, que sempre compartilha tuas conquistas. Isso traz uma felicidade gigante, sério, de verdade. Parabéns para toda a tua família, então, Fê. Obrigado, Li.
Foi uma das melhores lives. Obrigada, Lívia, pelo feedback. A Lívia está em todas as lives. Você não tem ideia. Não teve uma que ela perdeu. E se ela falou que foi uma das melhores, é porque foi mesmo. Então, deixa eu ver se tem alguém aqui. Exatamente, Mel. Todo mundo é capaz. Matheus falou que inspirou muito. Inspirou demais. Obrigada, Fê. Olha só, pessoal, super te agradecendo. Não sou só eu que estou inspirada, então. Todo mundo está inspirado. Tua família, com certeza, com ainda mais orgulho de você. E se duvidar, tua mãe vai tirar um print dessa live e colocar emoldurada, porque ela é muito fofa. Beijo, Dani. Muito obrigada por colocar o Fê no mundo, porque esse menino é de ouro, assim, sério. Por um mundo com mais Fernandos. Jesus, ninguém mais Fernando, por favor, precisamos. Ai, Fê, então é isso. Bom final de semana para você. Obrigada. E os estudos, né? Porque tequila é assim, tem que estudar no final de semana muitas vezes. Sei bem como é isso. E, claro, também, muitas conquistas, muitas realizações. Se divirta e aproveite o tempo também, né? Não fica aquela pessoa neurótica que fica só estudando 24 horas por dia. Sempre tem que ter as recompensas. Não esqueça disso, tá? Fernando sai da ETEC Power, mas continua lembrando das técnicas das recompensas, né? Então é isso, Fê. Suas primas estão aqui. Hoje pega a lembrancinha do evento, assim na minha camisa. Gente, que família! Ai, meu Deus. Foi incrível. Eu acho que a sua tia, a Ju, né? É ela mesmo. Beijo, tia. Estuda e fica rico logo. O papai tá velho. Ó, o recado do pai aqui, Fê. Ou seja, o pai está te intimando a continuar com foco total. Tenho certeza que você vai continuar com foco total, porque você é assim. E, gente, muito obrigada a todo mundo que está assistindo aqui também. Obrigada pela audiência, né? Estamos aqui nos nossos minutos de fama. Eu me sentindo muito jornalista nesse momento aqui, fazendo uso da profissão. Então, obrigada a todo mundo que está aqui. Parabéns a todo mundo que está aqui também. É muito massa saber que vocês estão se dedicando, que as pessoas poderiam simplesmente não vir para cá. Numa sexta-feira de tarde, poderiam jogar videogame, enfim. Então, aqui se inspirando com a história do Fê. Então, muito obrigada, Fê, mais uma vez. Eu vou te agradecer 1 milhão de vezes enquanto a gente continuar aqui nessa live e até depois. Obrigada a todo mundo que está por aqui também. E é isso. Beijo, Fê, para você, para tua família inteirinha. Beijo para todo mundo que está aqui. E tchauzinho, gente. Tchau.